Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje vamos ver o capítulo 19 do livro de vocês, que fala sobre os pronomes demonstrativo, possessivo, indefinido e interrogativo, tá? Pronomes possessivos são aqueles que indicam posse, tá? Então, temos aí, as três pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Primeira do singular, meu, minha, meus, minhas. Segunda, teu, tua, teus, tuas. Terceira, seu, sua, seus, suas. Primeira do plural, nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda, vosso, vossa, vossos, vossas. Terceira, seu, sua, seus, suas. Tá? Observação. Os pronomes possessivos da terceira pessoa são comuns ao singular e ao plural. Seu uso vincula-se à coisa possuída. Então, eles têm seu modo de agir. Eu possuo o seu modo de agir. Tá? Observação 2. É preciso tomar cuidado com certas ambiguidades que o uso dos possessivos da terceira pessoa pode provocar. Então, o pai disse ao filho que sua irmã havia ligado. Sua irmã. A irmã de quem? A irmã do pai ou a irmã do filho? Certo? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado no uso do pronome possessivo da terceira pessoa. Outras expressões de posse em português. Há na língua portuguesa construções nas quais os pronomes pessoais oblíquos átonos assumem valor de possessivos. Por quê? Por exemplo, ouviu-lhe o grito, ouviu-lhe o grito, ouviu o seu grito, tá? O lhe aí pode ser trocado por seu. Então, ouviu o seu grito. Então, esse pronome lhe, pronome oblíquo átono, tem valor de possessivo, ok? Beijou-me o rosto, beijou o meu rosto. Então, também valor de possessivo. O artigo também pode apresentar sentido possessivo em diversas sentenças. Trazia os olhos cheios d'água. Trazia os olhos cheios d'água. Trazia seus olhos cheios d'água. Tá? A preposição de pode compor com substantivos locuções com sentido de posse. O barco de Pedro é bastante moderno. De Pedro é dele. Tá? Então, posse. O pronome relativo vincula com a ideia de posse dois substantivos. Então, olha. Ali estava a casa cuja proprietária estava de férias. A proprietária da casa estava de férias. Então, cuja aí dá sentido de posse, certo? Aí agora temos pronomes demonstrativos, que, como seu próprio nome já diz, indicam situações no tempo, no espaço, tá? Referindo-se às três pessoas gramaticais, como os possessivos também. Então, olha. A primeira pessoa. Este, esta, isto, estes, estas. Tá? É aquilo que está próximo no tempo presente. Agora, na segunda pessoa. Esse, essa, isso, esses e essas. Que é aquilo que está nem tão próximo, mas também não tão longe. Tá? É ali no intermediário. No tempo passado ou futuro próximos. E terceira pessoa, aquele, aquela, aquilo, aqueles e aquelas. Que demonstra algo longe, tá? Longínquo. E indicando tempo passado ou futuro remotos. Que estão longe. Certo? Então, este, porque está próximo, este. Agora, esse, eu posso me referir a
Tá próximo, está próximo, mas nem tão próximo. Este, esse, aquele. Tá? Então, este, esse, aquele. Isto, isso, aquilo. Certo? Então, vamos lá. Este lápis, tá? Esse caderno que está com você e aquele dia que estávamos na escola. Certo? Então, este lápis, próximo a mim. Esse caderno, próximo, mas nem tão próximo. E aquele dia, longe. Ok? Outros demonstrativos no português. O, a, os, as são pronomes demonstrativos quando equivalem a aquele ou aquilo, aquela, aqueles ou aquelas, respectivamente. Nesse caso, vem seguido do pronome relativo que. Então, ó, ele não viu o que aconteceu. Esse o que pode ser trocado por aquilo que aconteceu. Certo? São também demonstrativos quando antecedem o substantivo os vocábulos tal e semelhante. Então, ó, eu realmente não vi, não ouvi tal comentário, nem sei de onde veio semelhante ideia. Então, aí, ó, demonstrativo, certo? Igualmente demonstrativos são os vocábulos mesmos, mesma, próprio, própria, quando tem sentido idêntico ou em pessoa. Então, ó, ela mesma esteve aqui. Ela mesma, a própria pessoa esteve aqui. Certo? Amora? Amora? Toma. Desculpa, gente, minha cachorra deu uma paralisada ali. Vamos lá. Os demonstrativos como palavras anafóricas ou catafóricas. De todos os sentimentos, o que está... Perdão, gente, li embaixo, ó. Os pronomes este, esta, isto, estes e estas são usados em referência a elementos que a eles se seguem. Nesse caso, são palavras catafóricas. Então, a catáfora, ela antecipa um termo, tá? Ou uma ideia, ok? Então, eu vou usar primeiro uma palavra e logo em seguida vou explicar, vou exemplificar, tá? Então, ó, de todos os sentimentos, o que está acima de todos é este. Este qual? 2 pontos. O amor. Então, aí eu usei este de forma catafórica. Os pronomes esse, essa, esses, isso e essas são usados em referência a elementos que o antecedem e que elas retomam. Nesse caso, as palavras são anafóricas. Então, a anáfora retoma um termo, catáfora antecipa um termo. Então, ó, você não me disse a verdade e isso me entristeceu. Isso o quê? Você não ter dito a verdade. Tá? Há um outro emprego particular dos demonstrativos em alusão a termos precedentes, quando se quer fazer referência a termos já mencionados, usa-se o demonstrativo aquele e suas variações. Para o que foi mencionado em primeiro lugar, o demonstrativo este e variações. Para o que foi nomeado por último. Então, ó. Tua beleza não suplanta tua inteligência, nem esta é maior do que aquela.
Então, ó, tua beleza não suplanta a tua inteligência. São dois termos, ó, beleza e inteligência. Nem esta é o que está mais próximo. Inteligência, né, é maior do que aquela, a beleza, tá? Então, este refere-se ao mais próximo, aquela refere-se ao que está mais longe, ao que foi citado primeiramente. Certo? Pronomes indefinidos. Referem-se à terceira pessoa e apresenta sentido vago. Os principais são todo, toda, tudo, algum, alguma, algo, alguém, vários, várias, outro, outra, outrem, cada, qualquer, quaisquer, muito, muita, bastante, mais, menos, certo, certa, tanto, tanta e etc. E existem ainda as chamadas locuções pronominais indefinidas. Então, ó, cada um, cada qual, quem quer que seja, etc. Tá? Algumas observações sobre os pronomes indefinidos. Certos pronomes indefinidos podem apresentar a ideia de quantificação ou de intensificação e, por isso, são confundidos com os advérbios de intensidade. Diferentemente dos advérbios, porém, eles apresentam flexões, sejam como pronomes substantivos, sejam como adjetivos. Quando são pronomes adjetivos, vinculam-se obviamente a substantivos. Essa é a forma de diferenciá-los dos advérbios que modificam verbos, adjetivos ou outros advérbios. Então, olha lá. Os pronomes indefinidos podem ser classificados como pronomes indefinidos substantivos ou pronomes indefinidos adjetivos. Eles vão ser pronomes indefinidos substantivos quando estiverem substituindo um substantivo. E pronome indefinido adjetivo quando estiverem acompanhando um substantivo. Tá? Professora, mas como eu vou saber se ele é pronome indefinido adjetivo ou se ele é advérbio? O advérbio nunca varia. Então, ele não pode ir para o feminino, nem pode ir para o plural. O advérbio é invariável. Os pronomes adjetivos, eles podem variar. Então, eles podem ir para o feminino e podem ir para o plural. Ok? Na dúvida, é só tentar trocar. Se couber essa troca, adjetivo. Pronome adjetivo. Se não couber essa troca, advérbio. Certo? Então, vamos lá. Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Muitos são os chamados. Eu posso trocar muitos por um feminino, por exemplo? Posso. Primeiro que muitos está no plural. Então, não é advérbio. Tá? Agora, se eu disser assim, comi muito ontem. Muito. Comi muitos. Tá? Não tem como. Comi muito. Aí é intensidade. É o advérbio de intensidade. A não ser que eu estivesse especificando o que eu comi muito. Comi muitos biscoitos ontem. Aí já está, né, acompanhando um substantivo e tá no plural. Né? Há alguns pronomes indefinidos adjetivos que aparecem nas exclamações junto a substantivos. Então, ó, que coisa, hein? Quanto risco, quanta alegria. Quando se opõe a outros, outro, outra e outras, as palavras umas são pronomes indefinidos. Ó, então, uns choram enquanto os outros riem. Então, está aí, ó, se opondo. E pronomes interrogativos, também referentes à terceira pessoa, podem ser empregados em dois tipos de interrogação. As diretas, feitas com entonação característica, que é marcada na escrita pelo ponto de interrogação, e as indiretas,
geralmente construídas com verbos que indiquem curiosidade ou desconhecimento na oração anterior. Então lá, quem é você, afinal? Interrogativa direta, né? Porque eu pergunto diretamente, entonando e uso a interrogação. Agora, não sei quem é você. Eu desperto, eu dou uma certa ideia de curiosidade. Eu demonstro que eu realmente não sei quem é, mas querendo saber, certo? Então é isso. Um beijo e tchau.